Meu nome é Mariana Almeida, tenho 28 anos e sou a filha do meio da prestigiosa família Almeida de São Paulo. Eu sempre me senti a ovelha negra. Enquanto crescia, nunca me encaixando no molde que meus pais criaram. Quando passei no exame da OAB no mês passado, em vez de me juntar aos negócios da família, pensei que eles finalmente ficariam orgulhosos. Eu estava errada. Ontem à noite voltei para casa para um jantar em família, celebrando o noivado do meu irmão. Número. Momento em que passei por aquelas portas. Familiares, senti a tensão. Eu nunca. Imaginei que na hora da sobremesa meus pais olhariam nos meus olhos e diriam aquelas palavras que mudaram tudo. Onde vocês estão assistindo? Deixem-nos comentários abaixo, cliquem no botão de curtir e inscrevam-se para acompanhar. Como eu reconstruí minha vida depois de ser deserdada pela família, que eu pensei que sempre estaria lá para mim. Crescer nos jardins significava mais do que apenas ter um endereço de prestígio. Nosso casarão de 5 andares tinha vista para o Parque Ibirapuera. Seu interior era preenchido com antiguidades e obras de arte que estavam na família. Almeida por gerações. Meu pai, Jaime Almeida, transformou a de construtora Almeida em um império imobiliário que valia centenas de milhões de reais. Minha mãe, Eleonora, vinha de uma família tradicional e administrava a imagem da nossa família com precisão e cálculo. Desde o momento em que pudemos entender as palavras, meus irmãos e eu sabíamos o que era esperado. Os filhos dos Almeida. Estudavam no Colégio Bandeirantes, depois faziam administração na FGCINC e em seguida se juntavam à empresa da Átia, família. Meu irmão mais velho, Tago, seguiu esse caminho perfeitamente. Com 1,80 m, o maxilar forte do nosso pai e o charme da nossa mãe, ele foi preparado para assumir desde o primeiro dia. Ele se destacava em tudo, desde a vela até as finanças, fazendo contatos com todas as pessoas certas e namorando todas as garotas certas. Minha irmã mais nova, Amanda, era a rebelde da família, mas de maneiras que eram, no fim, aceitáveis. Ela escolheu a PUC em vez da FGV. Estudou História da Arte em vez de administração, mas ainda mantinha as conexões sociais adequadas e namorava o filho de um dos parceiros de golfe do meu pai. Suas pequenas rebeldias eram toleradas porque ela nunca ameaçou verdadeiramente a imagem da família. Então havia desde cedo eu questionava coisas que os outros aceitavam. Por quê? Tínhamos tanto enquanto outros tinham tão pouco. Por que a aparência importava? Mais do que a substância. Porque a família doava para instituições de caridade, mas falava depreciativamente sobre as pessoas que essas instituições ajudavam quando eu tinha 16 anos, fiz trabalho voluntário em um núcleo de assistência jurídica para um projeto escolar. Ver aqueles advogados ajudando pessoas que não tinham a quem recorrer acendeu algo em mim. Eu vi um caminho que tinha significado além de margens de lucro e status social. Quando chegou a hora da faculdade, eu ainda fui para a USP. Como? Esperado, mas foquei em direito em vez de administração. As discussões eram intermináveis. Meu pai batia na mesa de jantar de mogno, seu rosto adquirindo aquele tom particular de carmesim, reservado para as minhas transgressões. Minha mãe era mais sutil, mas igualmente devastadora. Ela suspirava profundamente e dizia coisas como: nós te demos todas as vantagens, Mariana, por que você insiste em nos decepcionar? Ainda assim, eles financiaram minha educação, talvez esperando que eu caísse em si. Eu me destaquei academicamente, me formando com louvor, pensando que minhas conquistas poderiam finalmente lhes render respeito. Em vez disso, minha mãe simplesmente disse: que desperdício de uma mente brilhante para os negócios quando eu lhe disse que tinha sido aceita na faculdade de Direito da USP. Ao longo da faculdade de Direito, nosso relacionamento ficou cada vez mais tenso. Todo jantar de feriado se tornava um campo de batalha.
mesmo enquanto pagavam minha mensalidade e o aluguel do meu apartamento em Pinheiros. Eles deixavam claro que este era um investimento do qual esperavam retorno. Eventualmente, eles pensaram que eu veria a razão e me juntaria à construtora Almeida como sua advogada, interna, no mínimo. Mas quanto mais eu aprendia sobre o direito, mais eu era atraída pelo trabalho de interesse público. Durante minhas férias, enquanto Tago estagiava em bancos de investimento e Amanda viajava por galerias europeias, eu trabalhava em o NGS, ajudando sobreviventes de violência doméstica a navegar pelo sistema legal. Quando passei no exame da UAB no mês passado, pensei que talvez eles finalmente ficassem orgulhosos. Eu havia realizado algo difícil, algo significativo. Tive oportunidades em vários escritórios, de prestígio, mas estava inclinada a uma posição em um núcleo de assistência jurídica semelhante ao que me inspirou. Anos atrás, na noite anterior ao fatídico jantar, eu estava do lado de fora do meu prédio, telefone na mão, coração acelerado enquanto ligava para minha mãe para compartilhar a notícia. Você estaria disposta a adicionar essa conquista ao informativo da família? Eu perguntei, referindo-me à atualização trimestral que ela enviava para seu extenso círculo social. Mariana, ela disse com aquele frio familiar em sua voz, passarem um exame que milhares de pessoas passam todos os anos. Dificilmente é digno de nota. Agora, o noivado do Tago com a Sofia Lourenço. Isso é algo que vale a pena comemorar. Eu deveria saber então que o jantar seria desastroso. Sofia Lourenço era filha de um dos sócios de negócios mais próximos do meu pai. A união deles fundiria duas famílias poderosas, criando novas oportunidades para a construtora Almeida se expandir para mercados internacionais. No entanto, de alguma forma, eu ainda mantinha a esperança. Ao chegar à casa da família, naquela noite eu usava um vestido azul, marinho conservador que minha mãe vez elogiou. Arrumei meu cabelo escuro, nas ondas suaves que ela preferia aos meus cachos naturais. Eu até usei-os, brincos de pérola que minha avó me deixou. Uma pequena lembrança do único membro da família que realmente me aceitou. Ao subir os degraus de granito, até a imponente porta da frente toquei naquelas pérolas para ter coragem. Pensei ingenuamente que talvez desta vez fosse diferente. Talvez, desta vez, eles me enxergassem. A sala de jantar da família Almeida era um monumento ao dinheiro antigo. Um lustre de cristal pendia sobre uma mesa, de mogno que poderia acomodar 20 pessoas, embora esta noite estivesse posta para apenas 6. Os cristais Waterford brilhavam sob a luz, refletindo nos talheres de prata, que estavam na família por 4 gerações. Flores frescas do jardim da minha mãe enchiam o vaso antigo no centro. Sua fragrância se misturando com o aroma de qualquer refeição gourmet que nosso chefe particular tivesse preparado. Eu fui a última a se achegar. Tago estava perto da lareira com um braço ao redor de sua nova noiva. Sofia Lourenço era exatamente o tipo de mulher que meus pais aprovavam. Alta, loira, impecavelmente vestida com uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Ela se formou na FAAP, com diploma, em História da Arte e trabalhava em uma galeria de prestígio de propriedade de um amigo da família. O pai dela dirigia a Logística Lourenço, um conglomerado de transporte que poderia abrir novos mercados para a construtora Almeida, minha. Irmã Amanda estava sentada lá à mesa já, mexendo no celular, parecendo entediada. Aos 25 anos, ela havia dominado a arte de parecer desinteressada enquanto não perdia nada. Que bom que se juntou a nós, Mariana, disse meu pai, verificando seu relógio. Patek Philippe. Eu estava, na verdade, 5 minutos adiantada, mas na casa dos
Almeida, adiantado, significava 15. Minutos antes do horário combinado, minha mãe beijou minhas bochechas com cuidado para não borrar sua maquiagem. Perfeita. Você poderia ter feito algo a... Mas com seu cabelo, ela sussurrou, enquanto se afastava. Tago trouxe Sofia para ir à frente. Mariana, você se lembra da Sofia? Claro, eu disse, embora tivéssemos nus. Encontrado apenas 2 vezes em galas de caridade. Parabéns pelo noivado. Obrigada, Sofia, respondeu com um calor. Ensaiado. Tago me falou muito sobre você e Kitê e suas escolhas de carreira peculiares. A ênfase sutil em peculiares não me escapou. Em nosso círculo social, o direito de interesse público era considerado trabalho de caridade, não. Uma carreira de verdade. O jantar está servido, anunciou Wilson, nosso mordomo há 30 anos, enquanto segurava a porta para a equipe de serviço. Nós nos sentamos à mesa, meu pai na cabeceira, minha mãe no pé, Tago e Sofia de um lado, Amanda e eu do outro, o primeiro. Prato foi servido um delicado bisque de lagosta que provavelmente custou mais do que meus potenciais clientes de assistência jurídica ganhavam em um dia. Tiago, conte para a Mariana sobre o pedido de casamento, incentivou minha mãe enquanto começávamos a comer. Ela adora ouvir sobre gestos românticos. Não, querida. Eu assenti, embora romance nunca tivesse sido um tópico que discutíamos. Tago começou a contar a história de como ele pediu Sofia em casamento em seu iate. Particular número mediterrâneo, com direito a um violinista vindo de Viena e um chefe com estrela Michelin preparando o jantar. Enquanto ele falava, notei meu pai me observando com aquele olhar. Calculista que eu conhecia tão bem, ele estava esperando que eu dissesse algo inapropriado que revelasse meus valores, equivocados como ele os chamava. Quando Tayago terminou sua história, eu sorri e disse: parece encantador, estou feliz por vocês dois. Um breve olhar de decepção cruzou o rosto do meu pai. Ele queria que eu me opusesse para lhe dar uma desculpa. O prato principal chegou. Peito de pato, perfeitamente selado, com redução de cereja, enquanto a conversa se voltava. Para os planos do casamento, vi uma oportunidade de compartilhar minhas próprias notícias. Eu passei no exame da UAB, eu disse durante uma breve pausa. Gostaria de agradecer a vocês dois por apoiarem minha educação, mesmo sabendo que não era o caminho que teriam escolhido para mim. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe bebeu seu vinho. Meu pai cortou seu pato com movimentos precisos. Finalmente ele falou: passar em um exame dificilmente é uma conquista. Digna de menção no mesmo jantar em que estamos celebrando o noivado do seu irmão. Mas já que você tocou no assunto, reconsiderou minha oferta de se juntar ao departamento jurídico da construtora. Almeida, eu respirei fundo. Na verdade, me ofereceram uma posição na Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo. É a organização que me inspirou a me tornar advogada em primeiro lugar. Meu pai pousou a faca e o garfo com uma lentidão deliberada. Aquele lugar de assistência jurídica, onde você foi voluntária no ensino médio, aquela pequena operação de caridade, na verdade é uma das organizações de direito de interesse público mais respeitadas de São Paulo, eu disse, sentindo meu coração acelerar. Eles ajudam pessoas que não têm a quem recorrer. Tago pigarreou desconfortavelmente. Sofia olhou para o prato. Amanda observava com interesse indisfarçado. Minha mãe falou em seguida. Sua voz perigosamente suave. Mariana, nós toleramos sua fase de rebeldia. Pagamos por sua educação nas melhores instituições. E é assim que você nos retribui, jogando tudo fora para trabalhar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas são cidadãos que merecem representação legal, eu disse lutando. Para manter minha voz firme, a posição me permitiria fazer uma diferença real. Uma diferença real? Meu pai zombou. A única diferença que você está fazendo é envergonhar esta família. Você tem
Alguma ideia de como parece quando as pessoas perguntam: o que minha filha faz? E eu tenho que dizer que ela escolheu trabalhar com criminosos e casos de assistência social. Não é isso que seu irmão está construindo algo para si. Ele continuou, a voz subindo. Ele está trazendo valor para esta família. Ele está se casando com uma mulher que entende seu papel na sociedade. E você, depois de tudo o que lhe demos, você escolhe jogar tudo na nossa cara. Eu nunca pedi para fazer. Parte de uma família que valoriza o dinheiro mais do que as pessoas. Eu, disse, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las. A sala ficou completamente silenciosa. Até a equipe de serviço congelou no lugar. Meu pai se levantou lentamente, o guardanapo caindo no chão. Seu rosto passou de vermelho para um alarmante tom de roxo. Então, talvez você não devesse fazer parte desta família. Ele disse cada palavra, como gelo. Se você insiste nesse caminho, não é mais bem-vinda aqui. Você não faz mais parte desta família. Não! Volte! Eu o encarei em choque. Jaime! Minha mãe disse baixinho, mas não fez nenhum movimento para contradizê-lo. Olhei para meus irmãos. Tago encarava outro prato. Amanda me olhou com os olhos arregalados, mas permaneceu em silêncio. Pai, você não pode estar falando sério. Eu comecei, Wilson. Ele interrompeu. Por favor, acompanhe minha ex-filha para fora. As chaves do apartamento dela devem estar na mesa do hall. Certifique-se de que ela as pegue, pois ela descobrirá que seu acesso financeiro foi revogado com efeito imediato. Wilson, que me viu crescer, que enfaixou meus joelhos esfolados e me deu biscoitos às escondidas quando eu era mandada para uma cama sem jantar, parecia. Magoado, mas assentiu. Por aqui, cita. Mariana, em transe. Eu me levantei e o segui até o fé. Atrás de mim, ouvi a conversa do jantar recomeçar como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse existido. Wilson me entregou meu casaco e um pequeno envelope contendo minhas chaves. Sinto muito, senhorita, ele sussurrou. Isso não está certo. Saí para o ar, fresco da noite. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo. Ouvi a fechadura girar. Fiquei ali congelada, olhando para a trancada, a chave da casa, da minha infância, agora inútil na minha mão. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Peguei um táxi de volta para o meu apartamento em Pinheiros, um luxuoso apartamento de 2 quartos com janelas do chão ao teto e um porteiro, que meus pais insistiram por segurança. A ironia não me escapou, pois percebi que não podia mais pagar para morar ali. Sentei-me no meu sofá de grife número, escuro, tentando processar o que havia acontecido. O choque me impediu de chorar no início. Isso era um pesadelo. Eu acordaria certamente. Meus pais já ficaram desapontados comigo antes. Até, mesmo zangados, mas me deserdar completamente. Parecia irreal. Meu. Telefone vibrou às 23h30. Era a Amanda. Mariana, você está bem? Ela perguntou, com a voz abafada. Ela estava claramente se escondendo em algum lugar da casa para fazer a ligação. O que você acha? Consegui dizer. É uma loucura, ela disse. Não acredito que eles fizeram isso. O pai mandou o Wilson trocar todas as fechaduras esta noite, até o código do portão. Você ou o Tiago disseram alguma coisa depois que eu saí? Perguntei. Houve uma pausa. O Tiago disse que você mesma provocou. Isso. A Sofia pareceu desconfortável, mas não se manifestou. Eu tentei te defender, mas o pai ameaçou fazer o mesmo comigo se eu não parasse. Eu não. Fiquei surpresa. Tiago sempre foi o soldado perfeito do pai e Amanda ainda. Era financeiramente dependente, ainda. Morando em casa enquanto trabalhava em sua galeria, um emprego que pagava, principalmente em prestígio. Mariana? Amanda continuou. Tem mais. O pai ligou. Para o consultor financeiro da família, logo depois do jantar. Ele está congelando todas as suas contas e cancelando seus cartões de crédito. A dormência começou a dar lugar ao pânico, mas meu aluguel vence na próxima semana.
e eu não começo o novo emprego até o próximo mês. Como eu vou? Eu sei. Eu sei. Ela interrompeu. Posso te emprestar algum dinheiro da minha conta pessoal, mas não muito. O pai está de olho na minha também. Depois que desligamos, verifiquei minhas contas bancárias. Minha conta corrente, que tinha aproximadamente 25 naquela manhã, agora, mostrava um saldo zero. Minha conta. Poupança, que continha o restante das minhas despesas de vida do último semestre, cerca de 75 mil, estava igualmente vazia. O cartão de crédito que eu usava há anos foi recusado quando tentei pedir comida por delivery. No espaço de algumas horas, eu passei da segurança financeira para o nada. Amanhã não trouxe alívio. Acordei com um e-mail do meu locador. Aparentemente, meu pai o contatou diretamente para informá-lo de que eles não seriam mais fiadores no meu contrato de aluguel. Sem renda ainda e sem economias, eu tinha 30 dias para fornecer um novo fiador ou desocupar o apartamento. Liguei para a Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo, esperando poder começar a trabalhar mais cedo. A gerente do escritório foi simpática, mas explicou que o orçamento deles era estritamente alocado por ciclos de projetos. A posição não começava oficialmente por mais 3 semanas e, mesmo assim, o salário inicial era modesto, $60 mil por ano. Após os impostos, mal cobriria um estúdio em um bairro seguro. Ao meio-dia, eu havia ligado para 6 amigos explicando minha situação. 5 expressaram simpatia, mas não ofereceram ajuda concreta. A sexta, Yasmin, uma colega da faculdade de Direito que vinha de uma família de classe média e entendia a dificuldade financeira de uma forma que meus outros amigos não entendiam. Ofereceu seu sofá até que eu me ajeitasse. Não posso te pagar imediatamente, admiti humilhada. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Ela disse simplesmente: apenas ajude com as compras quando puder. Naquela tarde, comecei o doloroso processo de desmontar minha vida. Liguei para empresas de mudança para obter orçamentos para guardar meus móveis em um depósito, mas, mesmo mais barato, estava além do meu orçamento inexistente. Eventualmente, anunciei meus móveis de grife em vários sites de revenda, vendendo peças por uma fração de seu valor apenas para ter algum dinheiro. No dia seguinte, entrei em uma loja de penhores pela primeira vez na minha vida, o colar de pérolas da minha avó na mão, a peça que combinava com os brincos que eu usei no jantar. O dono da loja me ofereceu R$ 4.000. O colar valia pelo menos 10 vezes isso, mas eu precisava do dinheiro, desesperadamente. Vou te dar um recibo, ele disse, gentilmente, notando minha expressão. Você pode comprá-lo de volta em 90 dias. Eu assenti com a garganta, apertada enquanto entregava uma das poucas conexões significativas com o meu passado. A semana seguinte foi um curso intensivo de economia do mundo real. Aprendi a comparar preços em supermercados, comprando marcas próprias, em vez dos produtos premium sobre os quais nunca pensei 2 vezes. Descobri que a biblioteca pública oferecia internet gratuita, me poupando de ter que pagar por café em cafeterias para usar o Wi-Fi enquanto procurava emprego. Descobri quais restaurantes jogavam fora comida boa no final do dia. Morar num sofá da Yasmin foi outra educação. O apartamento dela, na Vila Mariana, tinha 1/3 do tamanho do meu, compartilhado com outra colega de quarto. Os móveis eram descombinados, os eletrodomésticos ultrapassados, mas havia um calor que meu apartamento perfeito não tinha. Elas cozinhavam juntas em vez de pedir comida. Elas recebiam amigos para noites de jogos em vez de frequentar eventos exclusivos. É assim que as pessoas normais vivem? Me perguntei uma noite, ajudando-as a preparar um macarrão que alimentaria nós 3 por menos de 100. 2 semanas depois de ser deserdada, aceitei um emprego temporário em uma empresa de revisão de documentos. Trabalho inediante que pagava apenas o suficiente para contribuir com a casa da
Yasmin e economizar um pouco para meu próprio lugar. Não era para isso que eu tinha feito. Direito na USP, mas serviria de ponte, até meu emprego de verdade começar. À noite, eu ainda chorava até dormir. A. Dor da rejeição. Crua e constante, mas outra coisa estava crescendo ao lado da dor, uma resiliência que eu não sabia, que possuía. Pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente por conta própria. Era aterrorizante, sim, mas também estranhamente libertador. Então, exatamente uma semana depois daquele jantar fatídico, um e-mail chegou que mudaria tudo novamente. O remetente, Dr. Jorge Monteiro, o advogado, de longa data do meu pai. O assunto urgente, por favor, ligue, imediatamente. Eu olhei para o e-mail no laptop da Yasmin, meu coração acelerado. O quê? Mas eles poderiam fazer comigo? Eles encontraram alguma maneira de interferir. Na minha oferta de emprego, eles estavam me processando por algo. Minha mente percorreu cenários cada vez mais terríveis. O e-mail em si era breve e profissional. Prezada Senhorita Almeida, um assunto de extrema urgência chegou à minha atenção. Em relação à sua situação financeira, por favor, entre em contato comigo assim que possível para discutirmos. Este assunto é sensível ao tempo e a impacta diretamente. Atenciosamente, Jorge. Monteiro, Monteiro e Associados. Mostrei o e-mail para Asmin, que franziu a testa. Parece suspeito. Que o advogado dos seus pais entraria em contato se eles te cortaram. Eu não sei, admiti, mas Dr. Jorge me conhece desde criança. Ele sempre pareceu justo, até mesmo gentil, apesar de ser o advogado do meu pai. Depois de debater por uma hora, finalmente, liguei para o número na assinatura do e-mail. Monteiro é Associados. Como posso ajudar? Veio a voz educada da recepcionista. Aqui é Mariana Almeida para o Dr. Jorge. Monteiro, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Após uma breve espera, a voz familiar do Dr. Jorge apareceu na linha. Mariana, obrigado por ligar. Fiquei preocupado que você pudesse ignorar minha mensagem. Eu considerei, admiti. Não estou exatamente ansiosa para ouvir mais notícias dos representantes da minha família. Ele pigarreou, desconfortavelmente. Isso não é o que você pensa. Haveria alguma maneira de nos encontrarmos. Pessoalmente, este assunto é delicado. Minha suspeita cresceu, mas a curiosidade venceu. Eu estaria disposta a me encontrar em um lugar público. Eu disse cautelosamente. Concordamos em uma cafeteria perto do Parque Ibirapuera no dia seguinte. Cheguei cedo, escolhendo uma mesa com uma visão clara da entrada e da saída. Quando o Dr. Jorge entrou, fiquei impressionada com quão cansado ele parecia. O advogado, sempre impecável, parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Mariana, ele disse, sentando-se à minha frente. Obrigado por concordar em me encontrar. Do que se trata, Dr. George? Perguntei diretamente. Ele olhou ao redor, depois baixou a voz. Você está familiarizada com o fundo fiduciário que sua avó estabeleceu para você antes de falecer? Eu franzi a testa confusa. Ah, vovó Rosa morreu quando eu tinha 16 anos. Ela era a mãe do meu pai, mais nada. Parecida com ele. Calorosa, compassiva, interessada nos meus sonhos, em vez de como eles refletiam na família. Eu sabia que ela tinha deixado algum dinheiro para cada neto, mas os detalhes sempre foram administrados pelos meus pais. Eu sei que ela deixou algo para cada um de nós, mas meu pai disse que era apenas um. Pequeno fundo para a educação que foi usado durante a faculdade. Respondi. Dr. Jorge pareceu magoado. Isso não é exato. Sua avó estabeleceu um fundo fiduciário substancial para cada neto. O Tago recebeu o dele quando completou 25 anos, conforme estipulado nos documentos do fundo. A Amanda receberá o dela no próximo ano. E o meu? Perguntei. Uma?
Sensação estranha crescendo no meu estômago. O seu era diferente, ele explicou. Sua avó viu algo em você, Mariana. Ela especificou que seu fundo estaria acessível quando você completasse 30 anos ou concluísse uma pós-graduação, o que ocorresse primeiro. Os fundos foram designados especificamente para educação e moradia. Tentei processar essa informação. Então, há um fundo em meu nome. J. Quanto estamos falando? O Dr. Jorge respirou fundo. E R milhões de reais. A cafeteria pareceu girar ao meu redor. R milhões de reais. E meus pais nunca me disseram. O fundo tem sido gerenciado ativamente e cresceu significativamente, desde que sua avó o estabeleceu, continuou do Dr. Jorge. Como advogado da Na Família, tenho supervisionado todos os 3 fundos, mas seus pais foram os administradores designados até que as condições de distribuição fossem atendidas. O que significa? Comecei? O que significa que eles o controlavam até agora. Ele confirmou. Quando você passou no exame da OAB, você cumpriu o requisito de educação de pós-graduação. O fundo deveria ter sido transferido para o seu controle imediatamente. Sentei-me atordoada. Então, por que não? Foi? O Dr. Jorge parecia profundamente desconfortável. Seu pai me instruiu a não processar a transferência. Quando eu lembrei que isso era legalmente exigido, ele sugeriu que havia maneiras de reinterpretar a linguagem do fundo ou atrasar o processo indefinidamente. Meu choque deu lugar à raiva. Eles estão roubando de mim. Tecnicamente não é. Roubo, ele esclareceu rapidamente. Os fundos ainda estão lá, mas eles têm tomado empréstimos contra os ativos do fundo para vários fins comerciais da família, o que é uma clara violação de seu dever fiduciário como curadores. Eu o encarei. Dr. Jorge, por que você está me contando isso? Você é o advogado deles, não o meu. Ele me olhou nos olhos, diretamente, porque o que eles estão fazendo é ilegal. E como oficial de justiça, não posso ser conivente com isso. Quando seu pai me pediu para redigir novos documentos, removendo você de várias participações familiares após o desentendimento de vocês na semana passada, tive que revisar todas as estruturas financeiras relevantes. Foi quando percebi a extensão das irregularidades com seu fundo. De repente, eu entendi. Você acha que eu vou processá-los? E, por extensão, você. Ele assentiu sombriamente. Se você consultasse qualquer advogado competente, com essa informação, é exatamente o que aconteceria e você ganharia. Estou tentando resolver isso antes que chegue a esse ponto. Então, o que está acontecendo agora? Perguntei. Seus pais querem se encontrar. Eles sugeriram meu escritório. Amanhã à tarde. Eu queria te informar. Primeiro para que você entendesse sua posição. Minha posição? O Dr. Jorge se inclinou para frente. Mariana, você tem toda a vantagem aqui. Eles sabem disso e estão em pânico. É por isso que seu pai, de repente, teve uma mudança de opinião sobre seu lugar na família. Como? Se fosse um sinal, meu telefone vibrou, com uma mensagem da minha mãe. Primeiro contato desde o jantar. Mariana, querida, precisamos conversar. Seu pai estava chateado e disse coisas que não queria. A família é tudo para nós. Por favor, volte para casa. Mostrei a mensagem ao Dr. Jorge. Ele assentiu, sabendo. Depois que o Dr. Jorge saiu, fiquei na cafeteria por mais 1 hora, tentando absorver tudo. Minha avó acreditou em mim o suficiente para reservar essa fortuna especificamente para mim. Meus pais a esconderam, a usaram e só agora que foram pegos. Estavam subitamente interessados em reconciliação. Naquela noite, me encontrei com uma consultora financeira. O Dr. Jorge havia recomendado alguém sem conexão com minha família. Ela confirmou tudo o que ele disse e delineou minhas opções para o futuro.
enquanto voltava. Para o apartamento da Yasmin, senti uma estranha sensação de calma substituindo o tumulto da última semana. Pela primeira vez desde aquele jantar, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Os escritórios da Monteira Uni Associados ocupavam o 5º andar de um elegante prédio no centro da cidade, com vista para a cidade de São Paulo. Eu já estive lá muitas vezes quando criança, acompanhando meu pai em reuniões legais, sempre instruída a sentar-se quieta e observar como os negócios de verdade eram conduzidos. Hoje cheguei não como a filha obediente de Jaime Almeida, mas como Mariana Almeida, advogada com minha própria representação legal ao meu lado. Dona Susana Paes era uma litigante formidável, especializada em direito de fundos fiduciários, recomendada por 2 meus professores de direito. Quando expliquei minha situação, ela pegou meu caso imediatamente, intrigada tanto pelas questões legais quanto eu. Suspeitava pela chance de enfrentar a poderosa família Almeida. Não vamos entrar lá procurando briga. Ela me aconselhou durante nossa preparação, mas estamos absolutamente preparadas para uma. A recepcionista, que me conhecia há anos, ficou surpresa quando eu disse meu nome. Ela olhou nervosamente para a doutora, para a Susana, antes de nos direcionar para a sala de conferências. Lá dentro, meus pais já estavam sentados, de um lado da enorme mesa. Meu pai parecia impecável, como sempre, em um terno feito sob medida, mas eu podia ver a tensão em sua mandíbula. Minha mãe usava um conjunto de malha conservador, suas pérolas brilhando, seu rosto uma máscara cuidadosa de preocupação materna. O Dr. Jorge sentou-se na cabeceira da mesa com várias pastas, arrumadas precisamente à sua frente. A surpresa nos rostos dos meus pais quando viram a doutora Susana quase valeu a pena, por todo o sofrimento. Mariana, disse minha mãe, levantando-se, como se fosse me abraçar. Quem é esta? Eu recuei de sua aproximação. Esta é a doutora Susana Paes, minha advogada. Acredito que estamos aqui para discutir a gestão ilegal do meu fundo fiduciário. O rosto do meu pai escureceu. Não há necessidade de advogados externos. Este é um assunto de família. Você deixou bem claro que eu não sou da família, respondi, sentando-me do outro lado deles. A doutora Paes fica. O Dr. Jorge pigarreou. Agora que todos estão aqui, vamos revisar a situação. O fundo estabelecido por Rosa Almeida para sua neta, Mariana, estipulava a distribuição após a conclusão da pós-graduação. Essa condição foi atendida. O fundo, atualmente avaliado em aproximadamente 115 milhões ilhales, deve ser transferido para o controle de Mariana. Imediatamente. Meu pai se inclinou para a frente. Antes de prosseguirmos com quaisquer transferências, acho que todos concordamos que a união familiar é primordial. Mariana, sua mãe e eu discutimos os infelizes eventos da semana passada e estamos dispostos a deixar esse desprazer para trás. Notei que ele não pediu desculpas. Típico. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, como se fosse pegar a minha, mas mantive as minhas firmemente no meu colo. Querida, você sabe como seu pai fica quando está apaixonado por algo. As coisas que ele disse não foram literais. Claro que você ainda faz parte da família, a doutora Susana falou. Minha cliente aprecia o sentimento, mas estamos aqui para discutir o fundo. Precisaremos de documentação completa de todas as transações envolvendo os ativos do fundo nos últimos 12 anos, incluindo quaisquer empréstimos feitos usando o fundo como garantia. O falso calor do meu pai desapareceu instantaneamente. Isso não será necessário. Temos uma proposta que resolve tudo amigavelmente. Ele acenou para o Dr. Jorge que, relutantemente, deslizou um documento pela mesa. Eu o reconheci como um acordo de transferência de fundo, mas com modificações. Estamos preparados para reconhecer seu direito ao fundo, disse meu pai suavemente.
mas como família. Sabemos que você vai querer apoiar o legado dos Almeida. Este acordo simplesmente reestrutura os ativos para melhor se integrarem com nossas participações familiares gerais. A doutora Susana pegou o documento e o examinou. Suas sobrancelhas se ergueram. Senhor Almeida, este acordo transferiria efetivamente o controle dos ativos do Fundo para a Construtora Almeida. Sua filha receberia uma pequena distribuição anual, mas perderia qualquer controle real. Ele proporciona segurança financeira enquanto mantém os interesses da família alinhados, ele contrapôs. É uma situação ganha-ganha. Senti uma sensação familiar crescendo dentro de mim. A mesma mistura de raiva e decepção que experimentei durante toda a minha infância, sempre que meu eu autêntico colidia com as expectativas dos meus pais. Mas desta vez algo estava diferente. Eu não era mais uma criança, desesperada por sua aprovação. Eu era uma advogada formada pela USP, recebendo uma oferta descaradamente egoísta de pessoas que me descartaram uma semana atrás. Uma memória surgiu de repente. Eu tinha 12 anos, mostrando à minha avó uma história que escrevi para a escola. Ao contrário dos meus pais, que criticaram sua falta de valor prático, a vovó Rosa. Leu cada palavra. Depois me olhou com aqueles olhos gentis, tão diferentes do filho dela. Mariana, ela disse, você tem um dom para ver a verdade das coisas. Nunca deixe ninguém tirar isso de você, nem mesmo a família, especialmente a família. Agora, eu entendia porque ela havia estruturado meu fundo de forma diferente dos meus irmãos. Ela sabia. Ela tinha visto a dinâmica em nossa família e havia criado uma rede de segurança para mim, sabendo que este dia poderia chegar. Eu empurrei o documento de volta pela mesa. Não, meu. Pai piscou genuinamente surpreso. Acho que você não entende o que está sendo oferecido aqui. Eu entendo. Perfeitamente, eu disse com a voz firme. Você me deserdou, me cortou financeiramente e agora está tentando me manipular porque foi pego usando indevidamente fundos que legalmente me pertencem. Mariana, minha mãe interveio. Seu pai está se oferecendo para te receber de volta na família, com a condição de que eu assino minha herança. Completei por ela. Isso não é família, isso é uma transação comercial. O rosto do meu pai estava ficando naquele tom familiar de carmesinho. Essa atitude é precisamente o motivo pelo qual temos tido problemas. Você sempre foi ingrata pelas vantagens que lhe demos. A doutora Susana interveio. Sem Almeida, deixe-me ser clara. Minha cliente tem direito ao controle total de seu fundo, com efeito imediato. Além disso, como curadores, você e a senhora Almeida violaram seu dever fiduciário ao alavancar esses ativos para fins comerciais da família sem autorização adequada. Isso é um absurdo, gaguejou. Meu pai. Tudo o que fizemos foi para o benefício de todas as participações dos Almeida. O Dr. Jorge parecia magoado, mas falou. Jaime, eu revisei a documentação. Os empréstimos contra o fundo de Mariana foram especificamente proibidos pelos termos que sua mãe estabeleceu. Pela primeira vez, vi o medo piscar no rosto do meu pai. Ele se virou para mim, mudando de tática. Mariana, seja razoável. Se você levar isso adiante de forma adversarial, nunca trabalhará nesta cidade. Nossa família tem conexões em toda a comunidade jurídica. Uma, palavra minha e aquela sua pequena, posição de assistência jurídica da qual você tanto se orgulha desaparecerá. Senti um calafrio com sua ameaça, sabendo que não era totalmente vazia. O nome Almeida tinha peso, mas eu também. Sabia algo que ele não sabia. Eu não. Temia mais perder o mundo deles. Eu já tinha visto além dele. É realmente essa a abordagem que você quer tomar? Perguntei baixinho, ameaçando-me por quê.
A doutora Paz preparou a documentação para o Tribunal de Sucessões, descrevendo todos os movimentos financeiros impróprios do meu fundo. Tenho certeza de que a OAB de São Paulo também estaria interessada em como um empresário proeminente tentou pressionar uma nova advogada com ameaças. A porta se abriu e Tiago entrou, seguido por Amanda. Aparentemente meus pais haviam chamado reforços. Mariana, disse Tago com aquela voz razoável de irmão mais velho que ele. Usava ao tentar gerenciar uma situação. Você está levando isso longe demais. Somos uma família. Resolvemos as coisas, juntos, não com advogados de fora e ameaças. Amanda não disse nada, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Virei-me de volta para meus pais. Não fui eu que levei isso longe demais. Foram vocês que me disseram que eu não fazia mais parte desta família. Foram vocês que me expulsaram sem pensar duas vezes. Foram vocês que usaram ilegalmente minha herança. E agora que foram pegos, esperam que eu simplesmente esqueça tudo. Isso por causa da lealdade familiar. Ah, lealdade é uma via de mão dupla. Meu pai se levantou abruptamente. Já ouvi o suficiente. Ou você assina o acordo e volta para a família em nossos termos, ou pode prosseguir legalmente e garantir que nunca mais terá um relacionamento com nenhum de nós. A escolha é sua. Era o mesmo ultimato que ele usou durante toda a minha vida, do seu jeito ou nada, mas desta vez eu vi como era. Uma tentativa desesperada de manter o controle. Eu me levantei também. Eu escolho a mim. Eu escolho o caminho em que a vovó Rosa acreditou o suficiente para proteger. Eu escolho uma vida onde sou valorizada por quem eu sou, não pelo que posso adicionar ao balanço dos. Almeida. Virei-me para sair, a doutora Susana recolhendo seus materiais ao meu lado. Você vai se arrepender disso. Meu! Pai gritou atrás de mim. Sem nós, você não é nada. Parei na porta e olhei para trás para minha família. Meu pai, controlador, minha mãe obcecada pela aparência, meu irmão conformista, apenas. Amanda mostrava algum sinal de compreensão em seus olhos. Na verdade, eu disse com uma calma que realmente senti. Acho que estou apenas começando a descobrir quem eu realmente sou. Quando? As portas do elevador se fecharam atrás. De nós, a doutora a Susana sorriu. Isso foi impressionante. A maioria das pessoas cede diante desse tipo de pressão familiar. Tive 6 anos de prática enfrentando-os, eu disse. Só que nunca tive o poder de ir embora antes. Ao sairmos para a tarde ensolarada de São Paulo, senti-me mais leve do que em anos. A dor desaparecido. 2 décadas de amor condicional não se curam da noite para o dia. Mas pela primeira vez eu podia ver um futuro determinado pelos meus próprios valores, não pelos deles. A primeira coisa que fiz depois de obter o controle do meu fundo foi nada. A doutora Susana me aconselhou a tirar um tempo, antes de tomar qualquer decisão financeira importante. E eu concordei, depois de anos sem ter voz na minha vida. Financeira, eu queria proceder com cuidado. Mudei-me do apartamento da Yasmin com profunda gratidão por seu apoio durante meus dias mais sombrios. Em vez de voltar para um prédio de luxo, encontrei um modesto apartamento de 1 quarto em Santa Cecília, um bairro diversificado que eu nunca havia explorado durante minha criação, protegida. O apartamento era pequeno, para os padrões dos Almeida, mas era comprado à vista com uma parte do meu fundo, quando minha posição na Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo começou oficialmente. Eu me joguei no trabalho. O salário inicial, que parecia terrivelmente inadequado semanas antes, não me preocupava mais. Eu tinha segurança financeira, mas optei por viver principalmente com minha renda, preservando o fundo para investimentos significativos a longo prazo. Meus primeiros casos foram desafiadores, mas gratificantes, defesas de despejo de inquilinos, medidas protetivas de violência doméstica, recursos de benefícios sociais. Cada cliente tinha uma história de
Sistemas que os falharam, de interesses, poderosos que desprezaram sua humanidade. Eu reconheci os padrões da minha própria experiência, embora meu privilégio tivesse me protegido das piores consequências. 2 meses após o confronto número. No escritório do Dr. Jorge, a Amanda Mina ligou. Ela nunca esteve tão entrincheirada na visão de mundo do meu pai quanto o tago e a curiosidade. Finalmente superou a pressão familiar. Podemos nos encontrar? Ela perguntou. Hesitantemente. Só nós duas. Nós. Encontramos em uma cafeteria casual número. Meu novo bairro, longe dos estabelecimentos sofisticados que nossa família frequentava. Amanda parecia deslocada e intrigada em suas roupas de grife. Então é assim que a outra metade vive, ela brincou, gesticulando para os móveis descombinados e a arte local nas paredes. A maior parte do mundo vive assim ou com muito menos. Apontei. Nossa bolha. Era a exceção, não a regra. Nas duas. Horas seguintes, conversamos mais. Honestamente do que nunca, ela admitiu. Invejar minha coragem de me libertar. Eu confessei a dor e o medo que ainda sentia, apesar da minha recém-descoberta. Independência. O pai está usando seu lugar vazio número. Jantar para nos lembrar o que acontece. Com aqueles que o desafiam, ela disse. Mas acho que ele está, na verdade, com medo. O negócio não está indo tão bem. Sem acesso ao seu fundo como alavancagem. Não fico feliz com isso, admiti. Eu nunca quis prejudicar o negócio da família ou as pessoas que trabalham lá. Talvez você pudesse ajudar, ela sugeriu, não cedendo, mas usando suas habilidades legais para aconselhá-los adequadamente. Considerei, brevemente, mas balancei a cabeça. Eles não querem minha ajuda, eles querem minha submissão. Há uma diferença. Enquanto o outono se transformava em inverno, estabeleci uma rotina em minha nova vida. Os dias de semana eram dedicados aos meus clientes. Noites e fins de semana eu passava construindo uma comunidade além do círculo social. Restrito da minha criação, entrei para uma horta comunitária local. Fui voluntária em um programa de escrita para jovens e até comecei a namorar. Alguém que conheci em um jantar. Comunitário, no bairro, um professor de História do Ensino Médio, sem nenhuma conexão com a elite de São Paulo. Os feriados se aproximavam, os primeiros, que eu passaria sem a família. A perspectiva era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Yasmin me convidou para o Natal de sua família, uma reunião caótica e amorosa, que não tinha semelhança com os feriados, formais e focados na aparência da minha infância. Durante a ceia, o pai da Yasmin levantou sua taça. A Mariana, ele disse, calorosamente a mais nova integrante da nossa família escolhida. A simples aceitação trouxe lágrimas aos meus olhos. Era assim que a família deveria se sentir. Acolhimento incondicional em vez de avaliação constante. À medida que o ano novo se aproximava, recebi uma ligação inesperada da senhora Margarida, uma das amigas mais antigas da minha avó. Eu a conheci algumas vezes quando criança, mas não falava com ela há anos. Mariana, ela disse, quando nos encontramos para um chá, sua avó estaria tão orgulhosa de você. Você sabe de tudo. O que aconteceu? Perguntei surpresa. Ela sorriu gentilmente. O círculo da alta sociedade de São Paulo fala que, querida. Mas mais importante, a Rosa. Sempre soube que você era diferente do resto deles. Ela via a si mesma em você. Eu não sabia que a vovó Rosa também tinha conflitos com a família, admiti. Margarida assentiu. Por que você acha que ela montou seu fundo do jeito que fez? Ela travou as mesmas batalhas com o marido que você travou com o Jaime. A diferença é que ela nunca encontrou a coragem de se libertar. Ela queria ter certeza de que você poderia se precisasse. Aquela conversa curou algo em mim. Eu carregava um sentimento de fracasso por não me encaixar na minha família. Saber
que minha avó tinha visto e valorizado, minha diferença e até mesmo experimentado transformou meu entendimento da minha própria história. Em janeiro, usei uma parte do meu fundo para estabelecer uma bolsa de estudos para estudantes de direito que buscam carreiras de interesse público e que vêm de origens familiares desafiadoras. A Bolsa Rosa Almeida garantiria que outros pudessem seguir seu caminho, autêntico, mesmo sem apoio familiar. Meu trabalho no núcleo de assistência jurídica começou a ganhar notoriedade. Ganhei um caso significativo contra um locador predatório que estava sistematicamente despejando famílias de imigrantes. A vitória estabeleceu um precedente que protegeria centenas de inquilinos vulneráveis. A Folha de São Paulo publicou uma pequena reportagem sobre o caso. O repórter perguntou sobre minha origem, reconhecendo claramente onde nome Almeida. Falei com sinceridade, mas sem amargura, sobre a escolha de um caminho diferente das expectativas da minha família. No dia seguinte, à publicação do artigo, recebi outra. Mensagem da minha mãe. Vimos o jornal. Seu pai está preocupado com a imagem da família. Por favor, seja discreta em futuras interações com a imprensa. Nenhuma parabenização pela vitória. Nenhum reconhecimento das vidas que eu ajudei, apenas preocupação com as aparências. A mensagem dela confirmou que eu havia feito a escolha certa. 6 meses depois de ser deserdada, participei de uma gala de arrecadação de fundos para organizações de assistência jurídica em todo o estado de São Paulo. Como advogada da equipe, normalmente eu não seria convidada, mas os organizadores me queriam lá por causa do recente caso de grande repercussão. Eu usava um vestido preto simples, mas elegante, em vez dos vestidos de grife do meu passado, os brincos de pérola da minha avó complementavam minha roupa. Eu tinha usado parte do meu fundo para recomprar o colar dela da loja de penhores assim que pude. Eu estava conversando com um juiz quando senti uma presença familiar. Virando-me, me deparei com meus pais pela primeira vez. Desde o confronto no escritório do doutor Jorge, meu pai parecia mais velho, o estresse dos recentes desafios de negócios evidente nas novas linhas ao redor de seus olhos. Minha mãe estava impecável como sempre, nenhum fio de cabelo fora do lugar, embora seu sorriso parecesse forçado. Mariana, ela disse, dando um beijo no ar perto das minhas bochechas, como se nada tivesse acontecido entre nós. Que adorável te ver. Meu pai assentiu rigidamente. Você parece bem. O juiz, sentindo a tensão, se desculpou. Eu estou bem, respondi simplesmente. Meu trabalho é gratificante. Sim, lemos sobre o seu caso, disse meu pai, conseguindo fazer soar trivial. Espero que você esteja sendo cuidadosa, para não antagonizar a comunidade imobiliária. Eles têm memória longa. Estou representando pessoas que merecem justiça, respondi. Isso é tudo o que importa para mim. Um flash familiar de decepção cruzou seu rosto. Você sempre perdeu a visão geral. Na verdade, acho que finalmente a vejo. Com clareza, contrapus. Há mais na vida do que margens de lucro e status social. Antes que ele pudesse responder, um jovem advogado de outra ONG se aproximou de nós. Você é Mariana Almeida? Ele perguntou animadamente. Sua estratégia, no caso dos apartamentos Riverville, foi brilhante. Estamos usando-a como modelo para nossa própria ação em Campinas. O orgulho que senti naquele momento contrastava fortemente com o desdém nos olhos do meu pai. Dois mundos diferentes, dois sistemas de valores diferentes colidindo naquela sala, lotada. Deveríamos ir, disse minha mãe, ao meu pai, claramente desconfortável, com essa evidência pública do meu sucesso fora do controle deles. Os Lourenço estão nos esperando. Quando eles se viraram para sair, meu pai parou. O negócio da família está com dificuldades, Mariana. Sem as opções de alavancagem que tínhamos anteriormente, tivemos que reduzir consideravelmente. O Atago está fazendo o seu melhor, mas
Precisaríamos da sua cooperação. Foi o mais perto de uma admissão de necessidade que ele já expressou ainda, assim enquadrada como um problema meu. Para resolver. Sinto muito por ouvir. Sobre as dificuldades, eu disse. Sinceramente. Mas meu fundo não é um caixa 2 da família. Foi um presente da vovó Rosa. Para mim, não para a construtora. Almeida. Ele enrijeceu. Você realmente. Virou as costas para tudo o que construímos para você. Não, eu o corrigi gentilmente. Eu simplesmente construí algo novo para mim. Mesma algo de que a vovó Rosa se orgulharia. Enquanto eles se afastavam, percebia. Algo profundo. Eu não precisava mais da aprovação deles. A dor da rejeição permanecia, mas não me definia mais. Eu havia encontrado meu próprio caminho, minha própria definição de sucesso, minha própria família de escolha. Naquela noite, olhando para o horizonte, de São Paulo, do meu modesto apartamento, senti uma paz que nunca conheci na grande mansão da família. Eu era Mariana Almeida, não apenas uma Almeida, pela primeira vez na minha vida, isso era o suficiente. Um ano depois daquele fatídico jantar em família, minha vida havia se transformado de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Meu pequeno apartamento em Santa Cecília se tornou um verdadeiro lar, cheio de móveis de segunda mão, escolhidos pelo conforto em vez do status e paredes, adornadas com arte local que falava comigo em vez de peças de investimento, selecionadas por prestígio. Eu havia construído um círculo de amigos que me conheciam por mim mesma, não pelo nome da minha família. Meu trabalho na assistência jurídica de São Paulo evoluiu para além dos casos de nível inicial. Eu agora liderava uma pequena equipe focada em justiça habitacional, orientando advogados mais novos enquanto mantinha minha própria carga de casos. O salário permanecia modesto para os padrões dos Almeida, mas era suficiente para minhas necessidades e o fundo. Garantia que Léo pudesse focar no impacto em vez da renda. A Bolsa Rosa Almeida havia selecionado seu primeiro bolsista, um brilhante estudante de direito de primeira geração que havia sido morador de rua na adolescência. Vê-lo perseguir seus sonhos sem ansiedade financeira me trouxe uma satisfação mais profunda do que qualquer compra de luxo jamais proporcionou. Amanda e eu mantivemos nossa reaproximação, encontrando-nos mensalmente para um café ou jantar. Ela começou a questionar os valores da família de maneiras que preocupavam nossos pais, inspirada em parte pelo meu exemplo. Você já pensou no que vai fazer quando o fundo vier para você no próximo ano? Perguntei durante um de nossos encontros. Ainda não tenho certeza. Ela mexeu o café pensativa. Mas sei que não quero que o pai o controle. Tenho conversado com a doutora Suzana sobre estabelecer as proteções adequadas. Sua crescente independência havia estremecido seu relacionamento com nossos pais, embora não ao ponto de ruptura que eu experimentei. Tiago, enquanto isso, havia reforçado sua lealdade ao pai, mal reconhecendo minha existência quando ocasionalmente nos cruzávamos em eventos sociais. O negócio da família havia se estabilizado após as dificuldades iniciais, embora meu pai tenha sido forçado a vender um de seus empreendimentos para cobrir problemas de fluxo de caixa. Segundo Amanda, ele ainda me culpava por seus desafios financeiros em vez de reconhecer seu próprio uso impróprio do meu fundo. No início da primavera, recebi um convite que me surpreendeu. O almoço anual de Páscoa da família Almeida. Este evento, elaborado, era tradicionalmente realizado na casa dos meus pais e contava com a presença de familiares e sócios próximos. Eu presumi que meu nome havia sido permanentemente removido de tais listas de convidados. A nota manuscrita que acompanhava o convite formal dizia, simplesmente, a família deveria estar junta nos feriados. Mãe, mostrei para Yasmin, que permaneceu minha amiga mais próxima, apesar da minha mudança para meu próprio lugar. Você vai? Ela
Perguntou. Não sei, admiti. Parte de mim. Quero mostrar a eles que superei e estou feliz sem a aprovação deles. Mas outra. Parte teme ser puxada de volta para o mundo deles, mesmo que brevemente. Após muita consideração, recusei o convite educadamente, mas com firmeza. Eu não estava pronta para reentrar. Naquele ambiente, especialmente, não para. Um evento projetado para exibir a unidade familiar para benefício social, em vez de uma reconciliação genuína. Em vez disso, passei o domingo de Páscoa, como voluntária em um programa de refeições comunitárias com amigos do meu bairro. A alegria e a conexão que senti. Lá, confirmaram que eu havia feito a escolha certa. 2 semanas depois, eu estava fazendo compras em uma feira local, quando literalmente esbarrei nos meus pais. Eles estavam visitando a seção gourmet, sofisticada, parecendo estranhamente, deslocados no meio da multidão diversa, com suas roupas de clube de campo, cuidadosamente coordenadas. Minha mãe se recuperou primeiro. Mariana, que surpresa! Eu moro neste bairro, expliquei, gesticulando para minha sacola de compras cheia de produtos locais. O que traz vocês aqui? Seu pai foi aconselhado a comer mais alimentos orgânicos, ela disse, parecendo um pouco envergonhada por ser. Peguem um mercado tão público. O médico dele sugeriu que poderíamos encontrar algumas opções aceitáveis aqui. Conversa estranha poderia ter terminado. Ali, mais uma criança pequena passou, correndo, esbarrando na bolsa de grife da minha mãe e fazendo-a recuar, diretamente para uma poça, arruinando seus sapatos caros, em vez da explosão, esperada sobre pais descuidados e couro. Italiano arruinado, observei com surpresa meu pai ampará-la. Silenciosamente, a preocupação evidente em seu rosto. Ele parecia mais velho, mas vulnerável do que eu me lembrava. Você está bem, Jaime? Perguntei, notando o leve tremor em sua mão. Problema cardíaco menor. Ele dispensou, embora essa atenção ao redor de seus olhos contasse uma história diferente. Nada sério. Minha mãe olhou entre nós, depois tomou uma decisão inesperada. Talvez pudéssemos tomar um café. A um lugar logo ali. 20 minutos depois, estávamos sentados em uma pequena mesa, em uma cafeteria local que eu frequentava. Uma cena tão divorciada de nossas interações familiares usuais que parecia quase surreal. A conversa foi truncada, focando em tópicos seguros. Primavera excepcionalmente quente. Nova casa de Tago e Sofia, a recente. Aposentadoria de um conhecido em comum. Notei meu pai me observando, cuidadosamente avaliando. Eu quase podia ver os cálculos por trás de seus olhos, pesando o orgulho contra outras considerações. Finalmente ele falou, diretamente. Você parece bem. Vindo dele, era quase um elogio. Eu estou bem, confirmei. Meu trabalho é significativo e construí uma boa vida aqui. Uma vida completamente separada da sua família, ele notou. Uma pitada da velha amargura. Se insinuando. Do negócio da família e das expectativas? Sim, esclareci, mas não necessariamente dos membros individuais da família que respeitam minhas escolhas. Minha mãe pousou a xícara com um pequeno tinido. Vimos aquele artigo sobre seu trabalho na revista Veja São Paulo, o perfil sobre ativistas comunitários. Surpresa, que eles tivessem notado. Tinha sido uma pequena matéria, nada que normalmente registraria no mundo deles. O escritor fez você parecer bastante eficaz, disse. Meu pai, claramente lutando para encontrar uma terminologia neutra para um trabalho que ele ainda não valorizava. Eu ajudo pessoas que precisam, eu disse simplesmente. Isso é tudo que eu sempre quis fazer. Silêncio desconfortável se instalou. Percebi que eles estavam esperando por algo, uma abertura, talvez para retomar nosso antigo relacionamento em seus termos. Eu aprendi muito no ano passado. Eu disse finalmente sobre mim mesma, sobre o que importa para mim, sobre o que a família deveria ser e o que deveria ser, segundo Mariana Almeida, perguntou meu pai, incapaz de esconder. Uma leve ponta de ironia em sua voz. Eu encontrei seu olhar diretamente.
Aceitação sem condições, apoio sem. Controle, amor sem agenda, bastante, idealista. Ele zombou, mas com menos. Convicção do que antes. Talvez. Reconheci, mas é o que eu precisava e nunca recebi de vocês. Minha mãe, sim. Encolheu levemente, mas a expressão do. Meu pai permaneceu cuidadosamente. Neutra. Eu continuei sentindo uma calma. Certeza. Eu não odeio vocês. Eu nem. Mesmo os culpo mais. Vocês fizeram o quê? Achavam certo com base em seus valores, mas eles não são meus valores e nunca serão. Meu pai começou a falar, provavelmente para defender sua abordagem, mas minha mãe tocou seu braço. Levemente. Ele se acalmou, uma pequena mudança que dizia muito sobre as mudanças em sua própria dinâmica. Não, há como voltar, ela perguntou, baixinho. A sermos uma família, novamente. Considerei sua pergunta seriamente. Voltar? Não, o relacionamento que tínhamos não era saudável para nenhum de nós. Mas avançar, possivelmente, se vocês puderem aceitar. Quem eu sou, não quem vocês queriam que eu fosse. Meu pai desviou o olhar, claramente lutando com esse conceito tão estranho à sua natureza controladora. Eu. Me levantei, sabendo que havíamos chegado ao limite do progresso para um encontro inesperado. Minha porta está aberta se vocês quiserem conhecer a verdadeira eu. Não, apenas a filha decepcionante que não. Segui o plano dos Almeida. Quando me virei para sair, meu pai chamou atrás de mim. Sua voz estaria orgulhosa. Essas palavras, tão inesperadas, me pararam no lugar. Olhei para trás, procurando em seu rosto por sarcasmo ou manipulação, mas encontrei apenas resignação cansada e talvez o mais tênue indício de respeito. Sim, concordei. Acho que ela estaria. Caminhando para casa, pelo bairro que me acolheu, refleti sobre a jornada do último ano. A dor da rejeição. Me moldou, mas não me definia mais. A família em que nasci me expulsou, mas nesse exílio eu encontrei meu verdadeiro eu. A riqueza que minha avó me deixou. Proporcionou segurança, mas a verdadeira. Herança foi sua coragem, o exemplo que ela deu de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo que isso significasse ficar sozinha. Meu fundo fiduciário me deu liberdade, mas minhas escolhas me deram um propósito. Família, eu aprendi, não era apenas sobre sangue, nomes e legados. Era sobre ser visto e aceito por quem você realmente é. Às vezes você encontra isso dentro de sua família de nascimento. Às vezes você deve criá-la para si mesmo entre aqueles que te escolhem como você os escolhe. Quanto aos meus pais, só o tempo diria se eles poderiam evoluir para além das expectativas rígidas que lhes custaram uma filha. Eu deixei a porta aberta, mas nunca mais me diminuiria para pacabernar deles. Você já teve que escolher entre ser fiel a si mesmo e atender às expectativas dos outros. Deixe um comentário abaixo sobre como você navegou essa escolha difícil. Se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que está tudo bem em trilhar seu próprio caminho. Obrigado por acompanhar minha jornada da rejeição à autodescoberta. Lembre-se, às vezes, a família que criamos significa mais do que aquela em que nascemos. M.